Seja bem-vindo ao mundo marcial. Sanda ou Sanshou hoje é um esporte de combate mais popular na China. Como sistema de combate desenvolvido pelos militares chineses, ele utiliza as técnicas das artes marciais chinesas, que tem uma longa história de desenvolvimento e aplicação, tornando Sanda uma arte marcial abrangente para o combate desarmado e uma autodefesa eficaz. Sanda significa literalmente ataque livre ou luta livre, embora seja usado o nome como boxe chinês ou kickbox chinês. É um esporte de combate nacional da China para competições de artes marciais e defesa pessoal. Originalmente criado na década de 1920, era usado pelo Partido Nacionalista para o treinamento de seus soldados em um combate corpo a corpo. Após a conquista comunista da China, Sanda foi adaptado para os soldados modernos. Na era atual, tornou-se o principal esporte de combate nas competições chinesas. Não podemos quantificar o quão longe as artes marciais chinesas remontam, mas a China lutou em muitas guerras por milhares de anos e proporcionaram o desenvolvimento de técnicas e estratégias ao longo do tempo. As batalhas dentro e fora da China influenciaram a mudança de armas e o combate corpo a corpo. Por volta de 1900, haviam rebeldes que praticavam artes marciais que se opunham aos manchus durante a dinastia Qing e também usavam suas habilidades contra potências estrangeiras. O fracasso da rebelião levou 10 anos depois à queda da dinastia Qing e à criação da República Chinesa. Durante o período da República, entre 1912 e 1949, as artes marciais chinesas tornaram-se mais acessíveis ao público em geral, pois muitos praticantes de artes marciais foram incentivados a ensinar abertamente ao público. Naquela época, alguns consideravam as artes marciais um meio de promover o orgulho nacional e construir uma nação forte. Como resultado, muitas escolas e academias foram criadas e manuais de treinamentos foram publicados. Foi durante o período da República que o Sanda moderno se desenvolveu por meio do exército chinês. Foi baseado no estudo intenso de técnicas e aplicações de vários sistemas tradicionais de luta chinesa, como Baijiquan, garra de água, os 5 animais, Hungar, Laogar, Suai Jiao, Bak Mei, louva-a-Deus, garça branca, Wing Chun, Tai Chi Chuan, entre outros. Tudo isso se desenvolveu ao longo dos séculos, depois de incorporar formas que passaram a existir mais tarde. Os militares chineses examinaram principalmente os métodos com foco no combate desarmado, mas também examinaram a prática de treinamento com armas. Seu objetivo era desenvolver um sistema completo de arte marcial, incluindo defesa contra armas brancas e armas de fogo. Entre 1924, o Partido Nacional Chinês estabeleceu a Academia Militar de Hanpoa, na província de Cantão, sul da China, a fim de treinar os líderes do partido e criar uma força militar moderna. Em janeiro de 1923, eles formaram uma aliança estratégica com a União Soviética. A academia utilizou métodos soviéticos para estabelecer a disciplina partidária, instrução política e o treinamento do pessoal militar. Entre 1904 e 1905, durante a guerra entre a Rússia e o Japão, as forças russas sofreram pesadas perdas contra os japoneses. Em um combate corpo a corpo, eles sentiram que algo precisava ser feito e medidas foram tomadas para desenvolver melhores métodos de treinamento de soldados para o combate corpo a corpo. O projeto foi oficializado sob a liderança do Partido Comunista e da União Soviética em 1917. O resultado desse projeto é o que hoje é conhecido como arte marcial do Sambo. Os militares soviéticos e os criadores do Sambo sentiram que era necessário uma forma de esporte que pudesse ser praticado com segurança em uma base regular. Isso também incorporaria avanços modernos em medicina esportiva e metodologia de treinamento. Tudo isso ensinado a eles sob a orientação de um técnico qualificado. Sob a tutela de conselheiros soviéticos, os chineses se empenharam em criar um método semelhante ao treinamento de suas forças militares. O programa talvez fosse mais importante para os chineses, que careciam de base industrial e acesso à maioria das tecnologias de guerras modernas. Os instrutores militares de Hanpoa, que estudaram os estilos tradicionais de artes marciais, combinaram com os métodos de treinamentos modernos e assim criaram o Sanda. E a decisão foi feita para formar algo semelhante ao kickboxing, quando praticado. A luta no solo nunca foi introduzida nessa época, pois eles acreditavam que a maioria das situações de autodefesa são iniciadas na posição em pé. Além disso, ficar no solo por longos períodos torna-se mais vulnerável para ataques e a própria superfície pode apresentar inúmeros perigos, especialmente ao cair. Portanto, mais tarde foram introduzidos o combate ao solo
e o Sanda foi desenvolvido por completo. Esta arte de combate tem uma forte marca no combate corpo a corpo. O envolvimento russo deixou alguns vestígios para a parte não esportiva, mas técnicas e golpes são permitidos. Os chineses, portanto, codificam o Sanda sob as 4 categorias, que são Da, golpes na parte superior do corpo, usando os punhos, palma, cotovelo, dedos e cabeçada. Ti, golpes na parte inferior do corpo, usando chutes, joelhadas, rasteiras, caneladas. O Swai, que são os arremessos semelhantes ao do judô, usando rasteiras, arremesso de quadril. E o Na, que compõe o grappling, travamento das articulações, estrangulamentos e submissões. Embora o Sanda tenha técnicas no solo, o foco é nas habilidades de golpear, chutar, arremessar e derrubar, bem como travar e agarrar as articulações. A ideia é ficar em pé da maneira mais eficaz possível. Para melhorar ainda mais o pessoal militar, a Academia de Rampoa realizava frequentemente eventos competitivos entre os soldados para testar e praticar suas habilidades. As habilidades e técnicas marciais com as mãos vazias. Essas lutas seriam travadas em uma plataforma elevada chamada de Letai. Historicamente, as lutas de Letai datam aos séculos atrás na China, onde os desafios eram disputados com as mãos nuas e com armas. Frequentemente, essas lutas terminavam em ferimentos graves ou a morte. Com o Sanda sendo ensinado e praticado em uma escala mais ampla fora do exército, o Instituto Yushu Central foi estabelecido em Nanquim em 1928 e um torneio nacional chinês foi realizado com competições de armas longas, armas curtas, o Sanda e o Shuaijiao. As lutas no Leitai foram tão brutais que os 2 finalistas não puderam lutar por medo de matar uns aos outros. Houve também um torneio realizado em 1933 com os resultados semelhantes, então mudanças foram necessárias. O Sanda moderno se tornou um esporte ao mesmo tempo que o Wushu moderno durante a década de 1960 e o equipamento de proteção foi introduzido. Luvas, protetores de cabeça e protetor de tórax agora seriam usados durante as lutas competitivas. Além disso, um conjunto de regras foi introduzido para reduzir o risco de lesões graves. Essas regras permitiram uma ampla gama de socos de contato total, chutes, quedas e arremessos, tirados das aplicações tradicionais, mas o uso dos joelhos e cotovelos, estrangulamentos nas travas articulares e agarres e finalizações seriam excluídos das competições, podendo ser usados e treinados para a parte não esportiva. A competição oficialmente regulamentada de Sanda começou em 1979 e se tornou evento internacional nas competições de Wushu em 1988. Wushu, para quem não sabe, se traduz literalmente como artes marciais chinesas. É composto por 2 disciplinas, o Sanda, que é o estilo livre de combate, e os Taolus, que são a forma. O Taolu envolveria padrões de artes marciais e manobras, com e sem armas, para as quais as competições são regulamentadas e recebem pontos de acordo com as regras específicas. Desde 1991, no primeiro Campeonato Mundial de Wushu, em Pequim, o Sanda desempenhou um papel importante no desenvolvimento. As participações do Sanda têm aumentado constantemente em torneios mundiais e europeus. Desde então, a primeira Copa Mundial de Sanda foi realizada em Xangai, em 2002. O Sanda profissional também se desenvolveria na China e nos Estados Unidos, com um torneio conhecido como Rei do Sanda. Aqueles que terminavam nos 4 primeiros lugares do campeonato mundial seriam convidados a competir neste evento de prestígio, com todos os lutadores de todos os pesos lutando entre si, produzindo campeões de Sanda definitivo. Famosos lutadores de Sanda surgiram através desse evento, como Kung Lee, Rude, Mussolin, Salinkov, Yuan, Ibao, Liu Ailong, entre outros. Algumas características do Sanda: grande variedade de quedas e arremessos. Uma partida típica de Sanda se parece muito com a partida de Muay Thai ou Kickbox para os olhos de um leigo. Porém, a diferença notável é a inclusão de mais grappling e principalmente quedas com arremessos semelhantes ao do judô e do MMA. O uso de quedas unilaterais e duplas, agarramentos de pernas e arremessos de quadril tornou Sanda muito distinto do Muay Thai e do Kickbox, que geralmente não utilizam
o permitem tais técnicas. O sandá inclui uma variedade de chutes, como chute lateral, conhecido também como escola lateral, chute gancho, chute rodado, chute martelo, conhecido por alguns como chute machado, chute oblíquo, chute varredura e os chutes mais conhecidos como chute circular e suas variações, chute frontal e suas variações. A postura de luta do sanda é bem diferente para os olhos de um leigo. Pode ser igual, mas a diferença, a postura é mais quadrada e com o centro de gravidade mais baixo. Essa postura permite uma melhor execução do chute lateral, que é uma marca registrada do sandá, bem como o baixo centro de gravidade para poder executar e defender uma gama mais ampla de quedas e arremessos. Em uma competição, os lutadores são capazes de utilizar socos, chutes, quedas, arremessos, varreduras de perna, pegadas, em algumas competições golpes de cotovelo e joelho. Na competição, os lutadores de sanda devem usar equipamentos de proteção. Isso inclui protetor de cabeça, protetor de tórax, dorso, luvas, protetor de gengiva e proteção para a virilha. Em vez de um ringue de luta como o do Muay Thai e do kickboxing, as lutas de sanda acontecem em uma plataforma elevada chamada de letai, que tem 80 cm de altura, 8 metros de largura e 8 metros de comprimento. As lutas de sandá consistem em 3 rounds de 2 minutos, com 1 minuto de intervalo entre os rounds. Um vencedor é declarado se ele superar seu oponente e vencer 2 das 3 rodadas, ou por nocaute. Sandá é um sistema de combate emocionante e de ritmo acelerado que conta com exercícios de pesos e calistênicos e várias rotinas de treino para colocar o praticante em sua forma física máxima, enquanto usa exercícios e combinações de luta eficazes para dar a eles as ferramentas que precisa para lutar e vencer. É um excelente sistema de luta e autodefesa, além de um incrível sistema de treino para quem busca exercícios com propósito. Se gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E até a próxima.